A O cor dos seu seus olhos, nome por exemplo, vem do influencia seu a DNA. tua Já o vida. seu estilo de vida depende de diversos fatores. Mas e se eu disser que existem outros atributos improváveis? Como se fossem configurações secretas que meio que ajudam a reger a sua vida. Ué, Por exemplo, que um mês em que você nasceu pode aumentar a sua chance de se tornar um atleta olímpico. Ou que o nome que os seus pais escolheram como assim esquecer o próprio nome? Nunca esqueci meu nome. pode alterar a probabilidade de você cometer um crime. Tudo isso pode parecer estranho. Confesso que uma vez eu esqueci o dia do meu nascimento. Tipo, eu tinha uma amiga que ela fazia aniversário muito perto de mim. E meu primo também fazia aniversário bem perto de mim. Aí, tipo assim, eu fiquei, quando que é meu aniversário? Aí minha amiga falou, e o meu é dia 14. Daí eu peguei e falei, eu acho que o meu é dia 14 também. Aí eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, que dia que eu nasci? Eu era, sei lá, eu tava na quinta série. Aí minha mãe falou, que dia que você nasceu? Eu acho que é dia 14. Daí eu falei, então, porque o do meu primo, que era o Conrado, é dia 13. Daí eu falei, então o meu é dia 14. Só que na verdade não era, gente. Eu nasci dia 15. E eu fiquei, tipo, sei lá, aquele ano acreditando que eu tinha nascido dia 14. E minha mãe confirmou, tá? Eu tinha nascido dia 14. Até eu chegar pra ela e falar assim, mãe, não nasci dia 14, nasci dia 15. Olha só como é a vida. Né? Mas uma série de pesquisas sugerem algo fascinante. A receita que dá origem ao ser humano tem ingredientes inimagináveis. Mas antes de explicar, Nome, o que signo. mais você quer aprender hoje? Eu pergunto isso porque a Bora Lura no e eu meu somos parceiros de nome, né, longa gente? data. Bora E a no Lura que eu meu indico pra nome. quem quer aprender habilidades novas, mas não sabe por onde começar. Meu nome não era pra ser o que eu me chamo hoje, que é Lauana, né? São mais de 1.400 cursos que vão desde programação até design e que estão todos disponíveis com uma assinatura, que você tem 15% de desconto por estar assistindo Ciência Todo Dia, inclusive. Não deixe pra amanhã, a vida é um eterno aprendizado e cada... Não, não era. O que aconteceu? Minha mãe e meu pai tinham conversado e tinham chegado que eu me chamaria Priscila. Beleza, me chamaria Priscila, sem problema nenhum. Aí, no dia de registrar no cartório, a minha mãe, não sei se ela tava mal, mas ela não pôde ir. Então foi o meu pai e a minha tia, a irmã do meu pai. No meio do caminho, os dois pensando e conversando, decidiram mudar. E aí, em vez de Priscila, colocaram Lauana. E aí, nessa mudança, chegou na hora, não sei se foi porque foi de última hora, eles só colocaram o sobrenome do meu pai e não colocaram o sobrenome da minha mãe. Aí eu só tenho o sobrenome do meu pai. E aí minha mãe chegou em casa e ela ficou puta duas vezes. Um, porque tinham mudado o meu nome. E dois, porque tinham mudado o sobrenome. Não colocaram o sobrenome dela. Ao contrário da minha irmã, que tem o sobrenome dela e o do meu pai. Legal, né? Cada E aí, habilidade na nova minha nos irmã, transforma em minha mãe pessoas foi mais junto. completas. Pra Clique não aqui no correr link o da risco. descrição ou do comentário fixado antes que a promoção acabe. Dito isso, vamos tentar Vai que do responder uma nada, né, pergunta que colocam outro mistura nome. biologia com filosofia. O que faz você ser você? A parte física Que faz depende, eu antes ser de mais eu? nada, da genética. Da nossa altura, nossa voz, da cor da pele ao tamanho do nariz, das curvas do cabelo às linhas de impressão digital, cada uma dessas Eu acho que se pudesse fazer isso, ela teria feito. informações já está Pedido pré-determinada desde que reembolso. o nosso corpo começou a Já que você mudou o nome, não é mais minha. Pegue pra você. ser gerado. Já a personalidade, além da genética, é o resultado também do contexto social. A cidade em que você mora, os amigos que você tem, os músicos que você ouve ou os assuntos que você estuda. Tudo isso ajuda a compor o seu jeito de ser. Tem ainda o emprego, Eita. salário, tamanho da casa, quantidade de filhos, enfim, são tantos detalhes e combinações possíveis que dá pra garantir que, mesmo em meio às 8 bilhões de pessoas no mundo, cada uma delas é realmente única. Um exemplo curioso Isso pra é ilustrar muito isso que eu tô louco, né? dizendo Que vem lá da Austrália. cada fator do seu ambiente ou de qualquer coisa do tipo, ou qualquer coisa que você faça diferente das outras pessoas, porque ninguém faz nada igual, torna você diferente das outras pessoas. Um ser único. O pessoal do censo fez um levantamento para descobrir quem era o cidadão médio. Ou seja, qual seria um perfil geral de morador que resumiria Vamos as ver se a gente é um características da cidadão maior médio. parte dos australianos. Ai. O resultado mostrou que essa pessoa seria uma mulher de 37 anos, Não. branca, com ascendência Não. britânica. Não. Ela tem 1,62 m, 71 quilos, é casada, tem uma filha de 9 anos, um Tá, filho já tá de falando 6 de e um canguru família. de... Tô brincando, o canguru foi Entendi. inventado.
Mas essa seria, digamos, uma pessoa padrão na Austrália. Só tem na um problema. Austrália, tá. Essa pessoa não existe. O mesmo censo descobriu que nenhuma, absolutamente nenhuma australiana tinha todas as características dessa lista. Ou seja, nós temos realmente muitos faz atributos que sentido. determinam quem nós Às vezes tem uma australiana com essas características, só que ela não tá na Austrália. Eles já pensaram nisso? Que às vezes ela não mora lá, mas ela tem todas essas características. somos. Mas o mais Duvido que interessante não é que tenha. alguns desses atributos são extremamente inusitados e podem influenciar a nossa vida mesmo sem a gente se dar conta. Lembra que eu falei, por exemplo, que o mês do seu nascimento pode aumentar a sua chance de ser um atleta olímpico? Eu estou me referindo ao efeito da idade relativa. E é o seguinte: normalmente os clubes esportivos dividem os jovens atletas de acordo com o ano de nascimento deles. As crianças que nasceram em 2010 jogam em uma determinada turma, as que nasceram em 2011 em outra, e as de 2012 em outra e assim por diante. O que acontece é que, na infância e na adolescência, um intervalo de 11 meses faz muita diferença no desenvolvimento físico de um ser humano. A puberdade faz com que o corpo de meninas e meninos mude muito rapidamente em pouquíssimo tempo. Com isso, um adolescente que nasceu no mês de janeiro, por exemplo, tende a ser maior e mais forte do que um outro que nasceu em dezembro. E aí, em uma turma de basquete, é natural que o garoto mais velho tenha um desempenho melhor na quadra e acabe se sobressaindo em relação aos colegas mais novos. E faz por sentido. consequência, ele tende a ser mais incentivado pelo professor e pela família, que por sua vez tende a investir mais tempo e dinheiro na carreira esportiva daquele jovem. E isso, é claro, Faz aumenta todo as chances de sentido. ele virar um atleta profissional. E isso não é só uma percepção, é um fato comprovado por diferentes estudos. Dá uma olhada, por exemplo, nesse gráfico que mostra o semestre de nascimento dos jogadores da categoria sub-19 de alguns dos principais Faz clubes todo do futebol sentido. europeu. A proporção de atletas nascidos no primeiro semestre em relação aos que nasceram no segundo semestre é realmente impressionante. E essa mesma lógica se repete em muitos esportes. O quanto antes no calendário nasce um atleta, maiores são as chances de ele ter sucesso na carreira. Então, em resumo, se você quer ter um filho medalhista olímpico, a minha dica é para fabricar ele mais ou menos em abril. Isso obviamente foi uma piada. Ou não. Mas além da data de Não nascimento, foi, uma outra é real. característica aparentemente irrelevante, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida, é o seu nome. A começar, na verdade, Aqui pela que o bicho primeira pega. letra. E aqui eu trago uma má notícia pra você que se chama Zuleide. É que quanto mais pro final do alfabeto for a letra inicial do seu nome, menores tendem a ser as suas notas ao longo da vida. E quem diz isso é a Universidade de Michigan, que fez um levantamento com mais de 30 milhões de registros de Caraca. notas de estudantes. Mas A por quê? diferença, é claro, é bem pequena, de apenas alguns décimos. Então não adianta usar essa desculpa pra justificar um boletim cheio de notas vermelhas. Ouviu, dona Yasmin? Na verdade, já que o estudo foi feito nos Estados Unidos, ele se refere às iniciais dos sobrenomes, que são usados mais ou menos como se fossem os nomes aqui no Brasil. E para os especialistas, uma das possíveis explicações é que os professores que corrigem as provas em ordem alfabética tendem a ficar mais cansados e impacientes ao longo da correção. E aí acaba sobrando para quem fica no final da lista de chamada. Então, se você Não teria que ser o contrário, então? Porque se você tá impaciente no final, você meio que corrige de qualquer jeito. Não, o cara fica impaciente e é mais detalhista e ferra mais com as pessoas? Não entendi a lógica dele agora. Você quer ter um filho considerado genial, fica a dica pra chamar ele, sei lá, de Albert Einstein. Albert Einstein. Mas quando a gente para de olhar só pra letra inicial e começa a pensar no nome inteiro, a influência na nossa vida é ainda maior. Isso porque o nome é um dos nossos principais cartões de visitas. Ou seja, uma das primeiras informações que as Doideira, né? pessoas recebem sobre nós assim que nos conhecem. E como qualquer outra palavra, os nomes também transmitem ideias e carregam significados. Algumas dessas informações são mais óbvias. A partir do nome de alguém, por exemplo, a gente consegue deduzir a possível nacionalidade dessa pessoa. Se você ouve um nome tipo Satoshi Nakagawa, você já imagina que deve se tratar de um japonês. E aí, se eu te mostrar essas 4 imagens, você provavelmente vai saber de quem é esse nome. E o melhor de tudo é que nenhuma dessas pessoas existe. Todas elas foram geradas em um site que literalmente se chama Essa Pessoa Não Existe. Mas o mais impressionante é que Tem um site que chama Essa Pessoa Não Existe e esse site gera pessoas que não existem. Pra que isso, velho? Seu filho chama 540? Que isso? Por quê? isso também pode acontecer mesmo quando a gente exclui o fator geográfico. Um estudo feito por uma universidade de Israel mostrou que a gente tende a relacionar corretamente o nome ao rosto, mesmo de pessoas totalmente desconhecidas. Ou seja, o ser humano acaba se parecendo com o nome que ele tem. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada
Pior que eu já escutei isso, né? Quando eu contei essa história aí do lance de Priscila, já olharam pra minha cara e falaram assim: Nossa, mas você não tem cara de Priscila. Ai, acho que você combina mais com o seu nome. Priscila tem uma cara? Nesse rosto. Qual você acha que é o nome desse homem? Jacob, Dan, Joseph ou Nathaniel? Essas que ele é foram as opções Nathaniel. apresentadas pelos pesquisadores. E, teoricamente, cada uma delas deveria receber uns 25% dos votos. E com isso, 25% dos participantes acertariam aleatoriamente. Jacob. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, 38% dos participantes escolheram o nome Dan. E o mais impressionante é que eles acertaram. Conta aqui Ué, nos comentários se você erramos, acertou gente, também. erramos Os autores muito. do artigo não sabem explicar por que exatamente ele é um Dan. Mas de maneira geral, eles dizem que a nossa aparência tende a representar as expectativas sociais sobre como uma pessoa com um nome específico deve se parecer. Só que isso depende de tantos Doideira. fatores que é difícil de detalhar precisamente. Logo, se você faz harmonização facial, é tipo mudar de nome. Certo? Ou tô errada? Porque daí, se você tinha cara de Maria, fez a harmonização facial, agora você é Viviane. Com certeza. O motivo. O que os Olha o pesquisadores já golpe. sabem é que um dos tipos de associações que o nosso cérebro faz é o chamado efeito Kiki-Boba. Olha só essas Efeito duas que imagens. boa. Fica Se com eu te cara de disser que Carlos. uma delas se chama Kiki e a outra se chama Boba, qual nome você acha que combina mais com cada forma? A maior parte das pessoas tende a dizer que essa é a Kiki e Mas essa é a pode ser Boba. só pela E eu ordem. não sei pra você, mas isso pra mim não faz o menor sentido e ao mesmo tempo faz todo o sentido do mundo. O fato é que esse mesmo efeito estranho também se aplica aos nomes de pessoas. Ao olhar essas fotos de um homem com o rosto mais redondo e o outro com o rosto mais comprido, quem você diria que se chama Bob e quem você diria que se chama Mike? Pois é, a gente tende a O associar o Mike nome é o de Bob lá. ao Por quê? rosto Porque mais o Bob é arredondado gordo? e o nome Mike ao rosto mais pontudo. Bob Goods Tem é alguma por coisa causa do Bob Goods, que é um urso. Daí o Bob é gordinho, é igual o ursinho Puff. acontecendo no nosso cérebro. Mas enfim, na maioria dos casos, as imagens que Ele nós tem associamos o aos nomes não odinhos. causam muito problemas. São apenas uma curiosidade, como esses casos que eu trouxe até aqui. Mas em outras situações, os nomes podem ser alvo de preconceito. Uma pesquisa conduzida Eita. depois do 11 de setembro nos Estados Unidos mostrou que currículos de pessoas com nomes árabes levavam a menos entrevistas de Ah, mas empregos aí, do né, que amigos? currículos Tem exatamente outros iguais, mas com problemas. nomes considerados, entre aspas, brancos. Aí é Um outro é estudo nos outras Estados questões. Unidos apontou que mulheres advogadas com nomes que são unissex por lá, como por exemplo Kelly, têm mais chance de virarem juízas do que advogadas com nomes estritamente femininos. Vale lembrar que lá a seleção de juízes não é feita em concursos públicos como no Brasil, e sim através de votações e indicações políticas. E além do Será que isso preconceito, seria o melhor nome ou pior? também pode ser motivo de bullying, principalmente quando a gente ainda é criança. Seja com trocadilhos de mau gosto ou rimas engraçadinhas, ou até por motivos mais E agora? imprevisíveis. Não é à toa que os pais de meninas chamadas Alexa andam revoltados mundo afora. Outra dor de cabeça Apaga a que o luz. nome pode causar na sua vida é se ele estiver fora de moda. Na falta de uma palavra melhor aqui. Pesquisadores alemães observaram que num site de relacionamentos, Tipo, se tu coloca o nome do seu filho de Silvesteron, Edmilson, Vanderleyson, umas coisas assim, entendeu? Vai ser difícil pro teu filho. pessoas com nomes considerados antiquados tinham chances maiores de serem rejeitadas. E o problema disso vai Nossa, muito vocês além da lembram dificuldade para conseguir daquela família lá que o pai colocou um nome. Um era fotocópia, o outro era Xerox. Aí tinha o. Ai, não sei se era Stallone, uma coisa assim, umas coisas. Fotocopiadora. O bagulho do carimbo lá também. Nossa, os caras é muito doido, porque ele gostava. Ai, eu gosto. Vou colocar. Saiu na TV, não sei se um você quer, vou date. procurar. Essas pessoas tendem a ter uma autoestima mais baixa e até um grau de escolaridade menor. Até por isso, um estudo chinês chegou a uma conclusão impressionante. Pessoas com determinados nomes são mais propensas a cometer crimes. Mesmo controlando variáveis sociais e demográficas que poderiam claramente influenciar Aqui, ó. O pai deste técnico Aqui, ó. Rapidinho, um adendro. em eletrônica conseguiu colocar o nome do O cara era técnico em eletrônica. filho de Xerox Miguel Porfírio. Xerox Miguel Porfírio. O cara chamava Chevette? Eu não acredito nisso.
Naqueles tempos existia, matava gente enganado. Aí meu pai disse, não, vou botar meu nome diferente. Ah, entendeu? Porque, olha a justificativa. As pessoas matavam as pessoas por causa do nome, né? Então se confundia. Nossa, teu nome é João. Tem muito João. Vou matar esse João aqui. Puta que pariu, matei o João errado, porque o nome dele era João. Então eu vou colocar o nome dele de Xerox João. Porque se meu filho errar, quem vai morrer é ele. Ele é quem sabe. Mas Xerox não é o único da família certo, com nome né? diferente. Ele tem 2 irmãs. Ou seja, ele colocou o nome do filho dele de coisas absurdas, porque se o filho dele erre, o filho dele morra. Que horror, gente. Autenticada e fotocópia. E ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver. Sherline, Shakira, Sherilyn, Brooksfield, Carlos Eduardo. Carimbo. Ué, Carimbo Miguel tem teve um bug na Matrix ali, o Carlos Eduardo. É adotado. Filho de outra mãe e de outro pai. Carimbo Miguel. 14 anos. Quando completar 18, ele pode tentar mudar de nome, mas ele garante que não pensa em fazer isso. Gostaria de mudar, não. Meu Por Deus. quê? Você gosta? Gosto. Por que você gosta? Sou o único, né? É. Será que o Carimbo mudou de nome? Deixa eu ver. O menino Carimbo Rio de Janeiro! Aê! mudou Chegou de animado, hein, meu nome. brother? Reportagem sobre os nomes esquisitos. Esse é o Carimbo Miguel mesmo? Eu acho que pode ser, né? Não pode? Meio parecido, né? Ele carimba as novinhas? Que isso? Perguntando se eu sou o cara do meme. Tá rolando aí, tá ligado, tropa? Sou eu mesmo, sou o Carimbo Miguel. Da família do Nomes Estranhos. Ui! E não mudei não, viu? Ainda é Carimbo. Carimbo. Perguntando se eu sou o cara do... O cara não mudou o nome dele, velho. O nome dele é Carimbo ainda. É isso. Enfim. Cada doida, né? Ao resultado, porque tudo é muito complexo na humanidade, os pesquisadores do Instituto de Psicologia de Pequim analisaram centenas de milhares de casos policiais e concluíram que essa relação de fato existe. E isso porque nomes considerados impopulares levam pessoas a se sentirem mais excluídas, o que, por sua vez, pode levar a um certo comportamento de repulsa social e, em último caso, bullying. a prática de crimes. Mas os nomes considerados mais diferentões também têm um lado positivo. Os mesmos pesquisadores observaram que pessoas com nomes incomuns e marcantes tendem a desenvolver um senso de identidade único. Ou seja, por ter um nome Olha só. curioso, a pessoa acaba criando uma personalidade mais excêntrica. E com isso é mais Então, provável, Carimbo inclusive, que Miguel ela é uma siga uma carreira personalidade mais exclusiva, excêntrica. como por exemplo um diretor de cinema. Tá aí, por exemplo, um Quentin Tarantino que não nos deixa mentir. E isso faz a gente se lembrar de um conceito muito estranho, mas muito interessante. É o chamado determinismo nominativo. É uma hipótese que aponta que as pessoas tendem a trabalhar em áreas que se encaixam com seus nomes. Por exemplo, alguns estudos mostram que pessoas com sobrenome lawyer, que é advogado em inglês, têm mais chance de se tornarem advogados Ixi, do vou que ter que ser médicas. cozinheira? Enquanto pessoas com sobrenome doctor, que significa médico, têm mais chances de se tornarem médicas. E isso se aplica até à especialidade dentro da medicina. Um profissional chamado Raymond, cujas primeiras letras são associadas à palavra raio, tem mais chance de serem radiologistas do que dermatologistas. Em alguns casos, isso pode ser atribuído ao que os especialistas chamam de egoísmo implícito, que é quando as pessoas têm uma preferência Doideira é inconsciente por tudo aquilo que tem a relação com elas próprias. Mas em outros casos, a explicação é histórica. Por exemplo, pessoas com sobrenome Smith, que significa ferreiro em inglês, tendem a ter uma capacidade física semelhante ao dos antepassados que exerciam a profissão de ferreiro. Homem de E ferro. existem ainda os casos em que tudo não passa de uma coincidência. E esses são chamados aptônimos. Essa palavra descreve aquelas pessoas que parecem ser predestinadas. Elas, doideira, por velho. acaso, têm nomes que soam como trocadilhos e se encaixam perfeitamente com o que elas fazem da vida. É como se fosse, sei lá, uma salva-vidas chamada Socorro Marinho, ou uma médica veterinária Socorro chamada Marinho. Sara Coelho.
Mas por mais que pareça piada, existem muitos aptônimos na vida real. Que tal o homem mais rápido do mundo se chamar Usain Bolt, que significa justamente raio? Ou ainda o presidente da Nintendo, que se chama Doug Bowser. E olha que esses são só alguns exemplos. Na verdade, o artigo em inglês... Mas o Bowser, ele foi promovido só por isso mesmo. Olharam o nome dele lá, ele era um estagiário. E aí olharam o nome dele e falaram assim: pô, o nome do cara é Bowser. Vamos colocar ele de presidente e CEO da Nintendo. Foi isso que aconteceu. inglês da Juro. Wikipédia reúne quase uma centena de aptônimos reais. Enfim, como você deve ter percebido ao chegar até aqui, o universo dos nomes é fascinante e repleto de curiosidades. Wikipedia. Eles são a nossa marca e são os responsáveis por nos tornar pessoas realmente únicas. Por isso, mesmo se o seu nome for meio Pode diferente, confiar. não se sinta mal. Entre vantagens e desvantagens, não é isso que vai definir o seu futuro. Vai todo mundo perder. Nada muda o fato de que é você quem escreve o livro da sua vida. E no fim das contas, o nome é só a forma como você assina essa história. E por isso eu quero aproveitar esse vídeo para descobrir quem será o inscrito do canal que tem o nome mais diferente de O todos. lado bom é que tu Escreva o seu aqui nos pode ser criador de conteúdo, artista, ou coisa do tipo, ou ter um nick em lugares, daí tu muda, tu escolhe teu nome. E é isso. E aí, é você que escolheu. Enfim, acabou. It's over.